Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. Ano novo, vida nova. É o que o ditado diz. Será que pode ser assim? Geralmente, com a virada de ciclo, fazemos planos, projetos, seja mudar de corpo, a mente, o emprego, o amor, enfim, ter uma vida melhor. Será que podemos pegar essa energia e fazer uma transformação? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o psicólogo Luigi Sturaro. Muitíssimo obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Band Entrevista, viu, Luigi? Renata, eu que agradeço mais uma vez o convite. É uma honra poder falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Quando a gente chega no final do ano, a gente tem essa tendência de revisitar o que a gente fez, o que não fez e tentar planejar o futuro. Então, isso vai ser muito importante. É verdade. E, assim, tem uma tendência também de algumas pessoas de entrar, assim, numa vibe um pouco deprê. Ah, eu planejei tanta coisa, não consegui fazer. Existe essa pegada também? Se a gente for parar para pensar pela psicologia clássica, é um momento muito, é o que a gente chama de depressão momentânea. É muito comum que as pessoas revisitem as suas metas e percebam que talvez não tenham atingido, que a gente revisite os nossos laços familiares e perceba que por vezes eu esteja afastado. A gente vai perceber por vezes também, às vezes houve um término de relacionamento, um rompimento num casamento e a gente começa a se sentir mais só. Então é importante que a gente revisite isso, essas dores de alguma forma, porque elas acabam emergindo de uma forma mais forte no Natal. Então elas surgem de verdade e é importante que a gente cuide, principalmente aqui em Brasília, né? A gente pensa em um cenário de pessoas, de uma cidade que é muito nova, onde as pessoas moram numa cidade que está longe muitas vezes do seu familiar e que não vai poder passar a ceia com eles, que vivem uma vida aqui muito do trabalho e em função disso acabam tendo esse sentimento de tristeza. A gente foi às ruas ouvir algumas pessoas. Eu vou pedir para o Neto soltar aí, a primeira pessoa que a gente escutou. Essa época do ano, de Natal, Ano Novo, mexe com você de alguma forma? Como? Essa época do ano mexe pra mim, ainda mais por ser estrangeira, na questão de que a família fica dividida, né? Aí, muito sentimentalismo envolvido. Mas do resto das coisas é a melhor época do ano. É o mês do Natal, né? A época de que une as pessoas, mesmo não sendo parentes, a gente sabe que parece que as pessoas se unem mais, né? É isso, né? Tem essa pegada, né? Essa coisa do o Natal já passou, a gente está agora nessa perspectiva de Ano Novo, mas tem isso que você falou, né? De você querer estar perto das pessoas que você ama, mais do que nunca, né? A gente sempre quer estar perto das pessoas que a gente ama, mas esse período de Natal, de Ano Novo, sobretudo de Natal que já passou, mas ainda fica dentro da gente. O ideal, porque assim, a nossa tendência enquanto seres humanos é a gente tentar fugir da dor, né? Ninguém quer sentir a dor. Mas o ideal é você fazer um mergulho nessa dor com suporte ou você tentar encontrar mecanismos de não, enfim, de tentar evitar. Excelente colocação, Renata. Se a gente for parar para pensar, as grandes empresas do mundo, elas trabalham com planejamento estratégico em toda a virada de ano, né? Com metas, produtividade, o que é que eles querem alcançar. E por que não pensarmos nesse gerenciamento na nossa vida, né? Quando a gente pensa em olhar para a nossa vida de uma forma estratégica, isso nos coloca numa posição de tomar muito mais decisões assertivas, da gente agir de forma proativa diante da nossa vida, né? Daí a importância do planejamento. A gente pode iniciar um ano sem planejamento e seguindo o dia a dia, mas é muito mais eficiente que eu consiga ter um ano mais produtivo quando eu tenho metas muito bem estabelecidas, apesar de que saiu recentemente uma pesquisa americana que mostrou que apenas 8% das pessoas conseguem concluir mais de 80% do que foi planejado no início do ano. É muito pouco, né? A gente tem a tendência a iniciar o ano com a perspectiva de vou mudar, vou colocar o corpo que eu gostaria, vou mudar os meus hábitos de saúde, eu vou me relacionar de uma forma melhor. Isso acaba que não acontece devido a diversos fatores. É importante que a gente tenha também cuidado com isso, né? O ano vai acontecendo, as situações vão mudando e a gente viu muito isso na pandemia, né? A gente se planejou e aí, de repente, em março de 2020 surge uma pandemia. Todos os planos foram congelados. Então, a gente também tem que trabalhar essa questão da resiliência, mas é importantíssimo a gente entender a importância da nossa planejamento e, sobretudo, colocar isso em prática com atitudes sólidas. Sim, eu não sei se você teve essa percepção, se as pessoas que estão em casa tiveram essa percepção, mas esse ano, para mim, voou. Voou.
Sim. voou, assim, de uma forma inacreditável. Se a gente for parar para pensar, Renata, a gente vive num mundo com muitos estímulos, redes sociais, notícias, trabalho. Quando a gente menos percebe, já é Natal. Quando a gente menos percebe, já chegou o Carnaval. Quando a gente menos percebe, a vida passou e eu não me dei Sim, conta. sim. E isso mostra o quanto que é importante a gente refletir um pouquinho sobre o hoje, o desacelerar, o observar cada momento da nossa vida com cautela e atenção. Se a gente não tiver uma vida estabelecida na saúde mental, com qualidade de vida, a gente vai ter muito essa percepção dos dias estarem passando, porque realmente são muitos estímulos, a gente não vive como antigamente, com uma vida pautada em situações que já eram definidas antigamente. Se a gente for pensar uma curiosidade, o nome Ferreiro, né? A pessoa, ela nasce com aquele sobrenome Ferreiro, ele iria trabalhar com ferragem para o resto da vida. Hoje a gente tem infinitas possibilidades, isso tudo faz com que a gente libere uma quantidade absurda de questões para a gente modificar a nossa vida, e isso causa realmente essa sensação de que o tempo está passando muito rápido e realmente está. Não, e você falou uma coisa aí que cada dia mais a gente está se dando conta de que a saúde mental é o principal. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem nada. Eu assisti recentemente, que está aí na plataforma, um documentário sobre a Luísa Sonza, não sei se você já assistiu. Sim. Que para mim foi impactante, né? Uma menina jovem, bonita, talentosa, mas que a saúde mental dela, pelo menos naquela época que foi feito, foi lançado Sim. agora, mas na época que foi feito, assim, impactante mesmo, como está a saúde mental dela, né? Sim. E ela, assim, é uma menina que, em tese, materialmente falando, tem tudo o que qualquer pessoa gostaria de ter, né? Tem dinheiro, tem a fama, é muito bonita, tem talento e tal, mas, enfim, também por conta das redes sociais, por conta do julgamento das pessoas que não falam sem saber e tudo, ela está doente mentalmente, coitada. Então, é uma coisa bastante impactante ali. Sim, a gente vê casos hoje, Renata, no Brasil. Hoje o Brasil é o país mais ansioso do planeta Terra. Hoje a gente vive uma verdadeira pandemia silenciosa, tanto de ansiedade quanto de depressão. Se a gente for pensar nesses números, são pessoas que estão em todas as faixas etárias, não escolhem renda, não escolhem cor, não escolhem etnia. E a Luísa Sonza é um caso, né? Ela já trabalha essa questão da saúde mental há muito tempo. E eu fico muito feliz em contrapartida, porque pessoas que têm essa oportunidade, essa visibilidade, falar um pouquinho sobre esse assunto importante. é de suma importância. Muito A gente importante. vê todos os artistas hoje falando da importância da saúde mental, de você buscar um equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional, porque é isso mesmo, a gente vive um mundo de muitos julgamentos, sobretudo nas redes sociais, e essas pessoas estão muito expostas, né? Então tem que ter uma blindagem, tem que ter um cuidado. Deixa a pessoa mais simples, a pessoa que está lá na mídia, que tem toda a fama e poder, todos nós podemos ser acometidos por essas doenças. Sim, e não tem que ter vergonha, né, de você falar que você está no processo de ansiedade, que você está no processo de depressão. Isso não é vergonhoso para ninguém. E que tem que procurar ajuda, porque tem tratamentos, tem remédios que podem te tirar, que podem te dar esse suporte. Perfeitamente. Se a gente for colocar essa perspectiva, nessa virada do ano, né, a gente está falando muito desse planejamento de virada de ano associado à saúde mental. Vamos falar algumas coisas que são importantes. Número 1, entender a necessidade desse planejamento. É importante que eu planeje, porque por mais que apenas 8% conclua, é importante que eu tenha um sonho, é importante que eu me mantenha vivo, é importante que eu trabalhe com metas e eu me mantenha ativo diante da minha própria vida. Então, esse é o primeiro passo. Se a gente for pensar, Renata, o que seria mais importante, Luíde, no sentido de um planejamento para um ano acontecer de forma eficiente? Costumo dizer que a gente precisa fazer uma limpeza. De nada adianta eu colocar... Imagina que você fez uma reforma na sua casa e aí, por ansiedade, você coloca todos os móveis novos antes de fazer a faxina. Em menos de uma hora vai estar tudo empoeirado. Então, é importantíssimo que a gente faça uma limpeza sobre tudo que a gente não quer levar para o ano de 2024. Mas de que forma, Luíde? Eu preciso entender... Eu costumo dizer aos meus pacientes, inclusive isso em consultório, né? Gerencie o seu guarda-roupa, gerencie o seu carro. Como é que está hoje a sua casa? Se a gente não consegue gerenciar pelo menos o nosso ambiente físico e material, vai ser muito difícil da gente se organizar emocionalmente nas nossas metas profissionais. Então, o primeiro passo é entender a importância do gerenciamento do ano que vai vir. O segundo passo é fazer essa limpeza. Que tipo de limpeza, Luíde?
Comece pela sua gaveta. Às vezes você vai ter uma roupa ali que você não usa há muito tempo e que essa energia pode ser desprendida, Verdade. inclusive, para alguma pessoa. Então, eu começo limpando-me desses excessos para que depois eu consiga me preencher. Né? Se a gente for parar para pensar, hoje eu preciso de um espaço novo, eu preciso de uma fluidez para que isso aconteça. Outro ponto que é de extrema importância, eu preciso, de alguma forma, entender, olhar para esse ano passado, tudo que eu vivi e pensar, será que a minha relação no trabalho foi positiva? Será que a minha relação com a minha saúde esse ano foi positiva ou não? Eu preciso ter esse momento de reflexão que por esse ano corrido, como você diz, a gente não tem. A gente não para uma hora no final da tarde para pensar como foi esse ano, onde eu acertei, onde eu errei, o que é que eu posso melhorar enquanto ser humano. Porque se a gente for parar para pensar, estamos aqui para evoluir enquanto ser humano diariamente. A gente está aqui num processo de desenvolvimento, independente da religião que você acredite ou não. Né? Então é importante que a gente tenha essa perspectiva de onde eu vim para onde eu quero chegar. Perfeito. É isso aí. Agora a gente faz um breve intervalo, é bem rapidinho, não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre como colocar em prática os projetos de Ano Novo. Nosso entrevistado é o psicólogo Luigi Sturaro. Luigi, você falou aí que em uma pesquisa dos Estados Unidos, né, apenas 8% das pessoas conseguiram colocar em prática 80% dos projetos, né? Como colocar em prática esses planos, esses projetos que geralmente a gente faz quando o ano se inicia? Perfeito. É o grande desafio, né, que a gente tem nessa virada de ano colocar isso em prática. Mas se a gente for parar para pensar, ainda que não exista uma receita de bolo, a gente compreende que pode haver alguns caminhos. Por exemplo, suponhamos, Renata, que eu queira perder 10 quilos. O meu objetivo seja perder 10 quilos. Eu tenho que traçar um caminho para que isso aconteça. Então, eu vou, por exemplo, entrar numa academia, eu vou fazer uma caminhada, eu vou me reeducar na questão alimentar, eu vou fazer, de alguma forma, movimentos para que eu atinja pequenas metas. Então, eu posso colocar, por exemplo, no início de janeiro, eu quero ter perdido 2 quilos. Isso também é muito importante. O nosso cérebro, Renata, ele trabalha muito melhor, acredite, sob pressão. Se a gente tiver com metas, se a gente tiver com algum período de tempo traçado, o nosso cérebro vai se sentir desafiado. Então, se eu colocar ali, eu quero perder 10 até o final do ano, mas 2 em janeiro, eu me desafiarei a conseguir essa meta atingida. Sim. E isso vai fazer com que eu ative o meu sistema de recompensa límbica no cérebro. Então, atingindo essa recompensa, eu vou me manter motivado para conseguir manter essa substância e conseguir fazer com que eu evolua constantemente nesse objetivo. Agora, imagina que eu quero ter um cargo, ou alcançar uma promoção, que eu quero ganhar mais, né? Então, eu tenho que refletir quais são os cursos que eu tenho feito, de que forma eu tenho me relacionado com a equipe que trabalha comigo, de que maneira eu tenho investido na minha carreira. É importante que eu trace pequenas metas, de alguma forma, para chegar nesse resultado final, né? Eu costumo dizer, e a gente usa muito isso na linha cognitivo-comportamental, na psicologia, que são as pequenas metas, e isso a gente tangibiliza em papel, realmente, né? Então, é importante que a gente, você que está nos assistindo, pegue agora um papel, uma caneta. Primeiro, revisite o seu ano anterior, escreva realmente o que é que você gostou, o que é que não, faça uma avaliação do seu ano, no seu âmbito profissional, no seu âmbito de saúde física, mental, nas suas relações, e depois coloque isso para o futuro, né? Como eu falei, grandes empresas trabalham dessa forma, se planejando estrategicamente, então assim o faça. E aí, suponhamos que você tem um desses objetivos, você vai colocar ele num plano macro e logo depois você vai seguir um caminho pequeno para ir percorrendo. E isso vai te manter engajado no movimento de mudança, isso vai te trazer solidez para que a gente consiga ter uma mudança de comportamento, né? Hoje a psicologia traz uma média de 21 dias para a gente conseguir uma mudança de hábito estabelecida. A gente consegue, de alguma forma, para mais ou para menos, trazer uma mudança sólida a partir de 21 dias. Só que esses 21 dias são muito difíceis e cada dia é importante, né? Então, por vezes também, não espere o ano virar para que o ano seja diferente. Não, comece hoje, comece a partir de agora. Acabou o programa, eu vou começar a partir de agora a fazer a dieta que eu tanto queria, eu vou começar a ler o livro que está ali, que eu tanto procrastinei. A partir de agora, você começa uma nova vida nesse momento. Isso é tão bacana que eu costumo falar assim, né? Que é claro que a vida, enfim, Deus, o que quiserem chamar, nos dá essa possibilidade. Porque se a gente for parar para pensar, o dia 1º é mais um dia, Sim. né? 1º de janeiro. Mas tem essa virada que é um novo ano também.
Mas se você parar para pensar, cada dia que nasce é uma possibilidade nova que você tem, né? De renascer, de recomeçar. Isso é muito legal, é o que você está falando assim. Eu não preciso esperar. É claro que o ano novo, como eu te disse, nos dá essa nova energia, uma energia nova para recomeçar. Mas cada dia que nasce é um recomeçar. Perfeito. Eu acho fantástico, Renata, a sua fala, sabe por quê? É de uma beleza muito grande o nascimento de um ciclo e a finalização de outro. Seja no aniversário, a gente volta reenergizado. Seja o término de um relacionamento, quando a gente muda de condição civil, a gente volta também reenergizado. Quando surge um novo ano, a tendência é que a gente observe todos os projetos e planos que a gente queira construir. Então, isso traz um movimento de renovação, de energia, de atividade diante da nossa vida. Né? Eu acho que quem inventou um calendário foi um gênio que teve uma sacada fantástica, né? Muito. Faz esse movimento de finalização de ciclo, encerrei até aqui, vou recomeçar. O grande desafio humano é fazer a sustentação disso de uma forma sólida, concreta, com, sobretudo, muito cuidado com você mesmo, né? O empenho que a gente precisa fazer para a gente. Ter isso aí como uma meta e traçar esse objetivo final. Sim, e assim, eu percebo tanto, sabe, Luide? Hoje em dia a gente está falando sobre a questão das redes sociais, né? Que a vida do outro é perfeita, que o relacionamento do outro é perfeito e tal. E eu acho que o grande segredo, que é difícil para todos nós, é a gente aprender a se amar. Sim. Né? Porque quando a gente aprende a se amar, a gente vai cuidar melhor do nosso corpo, a gente vai querer ler livros, a gente vai cuidar melhor da gente mesmo, a gente vai se alimentar melhor. Porque muitas vezes a gente vive em função de um outro. E assim, seja o outro um parceiro, uma parceira, o filho e tal. E o olhar está sempre voltado para o outro, né? E a gente se perde nessa caminhada, porque a gente não está voltado para a gente. Perfeito. Se a gente for parar para pensar, o autoconhecimento é a grande chave, né? Quando eu me conheço, eu oportunizo perceber o que eu tenho de positivo e de negativo em mim e trabalhar essas questões de autodesenvolvimento, de olhar para mim dentro das minhas imperfeições e tentar me desenvolver intelectualmente, fisicamente, as minhas relações pessoais. Isso perpassa muito pelo amor próprio, né? Da gente se construir, da gente se colocar como uma prioridade. Você é o seu maior negócio, você pode não ser uma grande empresa com um projeto de um ano todo, mas você é o seu maior negócio, se colocar em primeiro lugar, olhar para você e perceber qual versão você quer chegar. A gente sempre fala isso, né, de chegar na melhor versão, por vezes até de uma forma tóxica, né, como se todos pudéssemos chegar na melhor versão, mas isso pode acontecer de forma muito saudável, né, pensar no seu dia a dia, que é uma coisa que eu costumo dizer muito, Renata. A importância da rotina para a nossa saúde mental, a importância da gente estabelecer ali algumas metodologias para que a gente consiga desenvolver um dia com muita saúde, um dia com produtividade e com amor próprio, que foi muito isso que você falou. Sim, porque a gente coloca muito, e sobretudo as mulheres, e aí tem vários estudos, né, que a gente foi criado assim, a gente coloca muito a nossa felicidade na mão do outro, né? Sim. Então, assim, eu só vou ser feliz se eu tiver um parceiro do meu lado, ou uma parceira do meu lado e tal. E isso é muito ruim para a mulher. Muito desgastante, é o impacto que a gente vê muito na clínica também. As pessoas, a gente acaba canalizando, né? Se a gente for pensar pelo viés psicanalítico, Freud traz muito o vazio de ser, né? E a gente precisa ser preenchido através do outro de alguma forma, e a gente se esquece que somos seres completos, nós somos seres preenchidos e que o outro, quando vem, ele vem para somar, ele vem para transbordar a nossa vida, né? Então é importante que eu olhe para mim, que eu esteja feliz na minha carreira. Se eu não estou rindo, eu preciso buscar que curso vai me levar a isso, que pessoa eu preciso conhecer, de que maneira eu consigo me desafiar para atingir essa meta que é importante. Preciso olhar para o meu corpo e perceber, estou feliz, estou satisfeito com isso aqui. O movimento é seu, independente da sua classe social. Lógico, pessoas que têm mais condição financeira vão ter acesso a outras questões, mas não impede que você, no seu dia a dia, faça uma caminhada, que você olhe para a sua alimentação, que você tente ter um autocuidado com você mesmo. O cuidado maior que a gente pode ter, Renata, na nossa vida é, sobretudo, se amar, né? É ter esse olhar de desenvolvimento, de cuidado, que não vai ser pelo outro. Quando a gente coloca isso, a gente tem a tendência muito grande a cair em relacionamentos abusivos, a deixar que o outro seja o guia da minha autoestima, a trazer com que, de alguma forma, eu me despersonalize. Então, é importante que eu me entenda nesse mundo enquanto indivíduo completo e que o outro ele venha para me transbordar. Ponto final. É, porque aí quando o outro sai da jogada, cadê eu, né? Cadê eu? Onde eu estou? Aí eu não me enxergo, né? Exato. E aí vem uma depressão, enfim, vários outros
várias outras doenças mentais, né? A gente vê muito isso, sim, Renata, a gente vê muito isso em quadros de dependência emocional, né? A pessoa, se a gente for parar para pensar, o que é um dependente? Um dependente é um adicto, né? Um dependente de drogas, ele é um viciado em drogas. Um dependente emocional, portanto, ele é um viciado no outro. Então, busco a minha validade, eu busco a minha autonomia, eu busco, de alguma forma, o meu bem-estar através do outro. Isso é um grande perigo, porque ninguém vai trazer a sua felicidade, ninguém é responsável por te colocar num lugar que só você é capaz. Então, compreender, sobretudo, Renata, que a gente precisa se amar, se conhecer, se colocar numa posição de primeiro lugar, para que depois a gente possa se complementar através do outro. Isso é um caminho que traz cura, que traz o amor em plenitude, que faz com que a gente consiga viver uma vida realmente em abundância e saúde mental. É verdade. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre como colocar em prática os projetos de Ano Novo. Nosso entrevistado é o psicólogo Luigi Esturaro. Luigi, você deu aqui para a gente dicas valiosas, né, de como tentar colocar em prática aquelas metas, né, que a gente traça. Não fazer nada inalcançável, né, tentar colocar no papel aquilo que a gente consegue realmente alcançar. E quem sabe ao longo do ano a gente ir, né, atualizando essas metas na medida que a gente consiga. Agora vamos falar um pouco sobre essa questão da saúde mental, né, que é muito falado hoje em dia, não por acaso, né, porque a gente sabe, inclusive, que o índice de depressão é muito grande, que leva muitas vezes ao suicídio, né, que, enfim, é uma coisa que realmente é muito, muito preocupante, que a gente precisa falar, para quem está em casa. Se você está com essa dor no coração, se você está com um processo depressivo, você tem que pedir ajuda, porque tem cura, essa dor tem cura. É uma doença, todo mundo já sabe que é uma doença, e é uma doença que tem medicamentos, tem tratamento e que passa. À medida que a gente busca ajuda, isso passa. E eu queria te perguntar se existe uma rotina diária para que a gente possa manter uma saúde mental mais confortável, né? E com qualidade. Excelente pergunta, Renata. Eu costumo dizer que esse é o pilar básico da nossa saúde mental. Né? Se a gente for parar para pensar, o dia que a gente está tendo hoje, ele foi construído ontem. O que é que você quer dizer, Luigi? Você concorda comigo que se eu ontem dormi tarde, bebi café à noite, tive uma noite que foi desregulada, isso vai afetar a minha qualidade de vida hoje? Certamente. Então, percebam o seguinte, senhores. A gente precisa se atentar, sobretudo, ao horário que a gente foi dormir no dia anterior. Isso é o primeiro passo, né? O nosso cérebro funciona muito bem com rotina, com estabilidade, com previsibilidade. O nosso cérebro foi feito para gastar o menos energia possível, com o máximo de eficiência. Então, é importante que a gente estabeleça, primeiramente, uma rotina. De que forma, Luiz? Existe uma receita de bolo? Não necessariamente. A gente sabe, Renata, que a população brasileira vive uma rotina de trabalho muito extensa, a gente tem uma série de atividades, mas é possível que a gente entenda pelo menos ali alguns pilares básicos. Então é importante que eu tenha um horário específico para dormir, e aí a gente pode falar um pouquinho da higiene do sono, né, que é me afastar um pouquinho do celular na hora de dormir, que é de alguma forma tentar me desestimular cerebralmente falando, então de alguma maneira me afastar de eletrônicos, é eu tentar fazer com que eu tenha um momento de relaxamento, um banho quente, isso vai fazer com que eu consiga induzir esse sono com mais qualidade. Iniciado o dia seguinte, é importante, e aí uma dica que eu dou aqui, que eu fiz na minha vida e mudou totalmente, que é você deixar as cortinas abertas o tempo inteiro. Por quê? O nosso cérebro, ele não à toa, ele foi feito para trabalhar de dia e de noite, de acordo com a luz do planeta, né? Então, quando a gente coloca ali a cortina fechada o tempo todo, o nosso cérebro entende que ainda é noite. Então, para eu me levantar é muito mais custoso, é muito mais difícil. Então, é importante que, de alguma maneira, eu tenha esse horário para acordar, mas que eu esteja afastado, principalmente do celular, logo nesse início da manhã, porque vai ser descarregado ali tantas informações para o meu cérebro que eu já acordo num estado de hipotensão muito grande e que isso vai afetar o meu índice de estresse, né? Então, terceiro passo, é importante que de alguma forma eu me dê conta que esse dia começou e eu vá para a luz, né? 1 minuto de exposição ao sol, 1 minuto de exposição ao céu azul, que não necessariamente precisa ser o sol, perdão. Ele vai fazer com que a nossa pupila dilate e eu compreenda que ali está surgindo um novo dia para eu, de alguma forma, me desafiar. Terceiro ponto, se você puder
já pela manhã se exercitar, o seu nível de dopamina, serotonina, de todos esse sistema que nos traz benefícios para a saúde mental, isso vai ser fundamental, já vai trazer um outro nível de energia para a sua vida. Seja uma caminhada, seja um exercício físico, uma atividade que você goste, que te traga prazer. Luigi, minha vida é muito corrida, de que forma eu posso adequar isso? Não sendo possível, eu faço meu exercício à noite, mas é importantíssimo o pilar da saúde física, é importante que eu nutra relações sobre todas as coisas aqui, relações muito saudáveis, né? Pessoas que de alguma forma não te tragam leveza, que não te tragam crescimento e positividade, é importante que a gente se retire da nossa vida. Isso, inclusive, combina com o que eu falei no início, da limpeza, né? É importante que a gente dê uma limpada também nas nossas redes sociais. É importante que a gente observe quem é que me agrega, quem não me agrega, o que eu quero manter, o que não na minha vida. Então é importante que na nossa rotina do dia a dia eu esteja conectado com pessoas que me tragam saúde mental, que me tragam questões positivas, que me motivem a ser uma pessoa melhor. Dito isso, é importante que a gente vá à luta, que a gente vá para o nosso trabalho e a gente tem que se desafiar, crescer, evoluir. O nosso cérebro funciona muito bem com novos desafios, novas perspectivas. Isso faz com que eu me sinta bem e acolhido, né? Então eu acredito que você tem uma rotina de sono estabelecida, você tem uma alimentação saudável dentro do seu possível, você conseguir ter uma rotina de exercício físico e se relacionar bem com as pessoas, famílias e amigos, são pilares básicos para hoje a gente ter uma nutrição da nossa saúde mental bem estabelecida. Maravilha, querido. E você tem o seu Instagram, né? Que lá você posta muitas coisas bacanas também, muitas dicas. Qual é o seu Instagram? O meu Instagram é @psicólogo_Luigi Sturaro. Lá eu posto bastante conteúdo sobre saúde mental, estilo de vida, todas as questões voltadas à psicologia. E eu queria de antemão agradecer a vocês e desejar um ano incrível para todo mundo que está assistindo a gente. Maravilha. Tá lá o Instagram dele na tela e eu agradeço demais a sua participação, a sua presença, sempre tão bacana, com dicas tão importantes pra gente. Muito obrigada, viu? Obrigado, uma honra. E é isso, feliz ano novo para você, com muita paz, muita saúde, muitos momentos felizes. E a gente se vê por aqui. O Band Entrevista fica por aqui. Lembrando também que você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no canal Band Brasília, no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia e um ótimo 2024 para você. Um beijo. Tchau, tchau.